quais que são as melhores formas de se adubar com micronutrientes e em quais situações também que é mais necessário. É sobre isso que a gente vai estar falando no vídeo de hoje. Olá, meu povo, Jonathan por aqui, chegando para mais um vídeo do canal AgroBrasil. Hoje a gente vai falar sobre adubação com micronutrientes, como é que a gente toma a melhor decisão para adubação desses microelementos. Se você já gostou do tema desse vídeo, deixe seu like, se inscreva aqui no canal e também compartilhe esse vídeo com demais pessoas, né? Manda para o WhatsApp, manda para o Telegram, isso ajuda bastante mesmo a gente produzir mais conteúdo agro. Vamos lá então, pessoal, quais que são os micronutrientes essenciais para as plantas? Quer dizer, as plantas necessitam deles para completar o seu ciclo, para ter uma boa produção. Zinco, boro, manganês, molibdênio, ferro, cloro e cobre. Esses são os micronutrientes essenciais para as plantas. Existem alguns microelementos aqui que também são não essenciais, mas são benéficos. Tem o caso do cobalto, do níquel, por exemplo, para a cultura da soja, mas esse aqui é que vocês vão encontrar na maior parte das literaturas. Como é que eu faço para disponibilizar eles no solo? Será que eu realmente preciso colocar esses micronutrientes para ter uma boa produtividade? Olha, o próprio nome dele já diz micronutrientes. Porque eles são pequenos? Não, porque eu preciso deles em pequenas quantidades. A maior parte dos solos brasileiros, eu já tenho uma boa quantidade de micronutrientes que são advindos lá do material de origem. É o caso do ferro, por exemplo, em solos que têm como origem o basalto. Então, eu não preciso adicionar mais desse elemento, ele já tem quase que em excesso ali no meu solo. O manganês também. Então, os micronutrientes, eu não trato eles da mesma maneira. Por quê? Como a gente colocou aqui, é fácil causar toxidez pelo excesso de adubação. Se eu colocar uma grande quantidade de micronutriente, a planta pode ficar intoxicada. A gente já viu aqui na consultoria, e existem muitos casos, intoxicação, toxidez pelo excesso de cobre. Porque tem alguns fungicidas à base de oxicloreto de cobre, né, o hidróxido de cobre, também é o caso da cauda bordaleza, e aí todos os anos se utiliza aquele produto que acaba causando uma toxidez pelo excesso de cobre. Então, sim, a gente tem que monitorar quais que são os níveis dos micronutrientes, mas ter uma consciência do seu uso e ter cuidado quanto também ali a fitotoxidez. Alguns micronutrientes são mais importantes do que outros, dependendo do tipo de solo e também da cultura agrícola. O zinco e o boro são dois micronutrientes que eu devo prestar mais atenção do que os outros. É muito comum ter ocorrência de falta de zinco na cultura do milho. É muito comum eu ter problema com falta de boro para a cultura do tomate também. E aí o boro ele tem uma função fisiológica de formação do tubo polínico, que se ele tiver em deficiência naquele momento que a cultura do tomate esteja precisando, eu posso ter um abortamento de flor, eu posso ter um menor pegamento de fruto, e é um problema. Então, geralmente, quando a gente vai recomendar adubação para determinadas culturas agrícolas, dependendo do tipo de solo e do histórico da área também, a gente recomenda que seja feita uma complementação com micronutrientes. E aí que vem algumas estratégias que a gente vai falar no vídeo de hoje. Uma estratégia muito legal e que às vezes é utilizada de uma maneira incorreta, mas é muito boa, é a adubação foliar, tá? O pessoal acha, algumas pessoas acham que o adubo foliar, ele substitui o adubo de solo. Inclusive, a gente já gravou um vídeo aqui no canal AgroBrasil, que eu vou deixar abaixo, falando sobre esse tema. O adubo foliar não substitui o adubo de solo. Então, eu tenho que fazer uma boa adubação de solo, inclusive, para que meu adubo foliar responda melhor.
E os adubos foliares é mais interessante o fornecimento de micronutrientes ou de macronutrientes em momentos específicos. O que você está falando, Jonathan? Existe uma indicação, por exemplo, para a cultura do tomate, de aplicação de um adubo foliar à base de boro e de cálcio no momento do florescimento da cultura. Também, se os níveis de zinco estiverem baixos ou a gente tiver um solo muito arenoso, com baixa matéria orgânica, né, a gente suspeita que ali possa ter uma falta de zinco, a aplicação de zinco via foliar também no momento do florescimento. A gente pode aplicar zinco via foliar, por exemplo, para a cultura do milho no início do ciclo. É o caso também do cálcio para a cultura da maçã, para justamente eu não ter problema com falta de micronutrientes. O cálcio é um caso à parte, ele não é um micronutriente, ele é considerado um macronutriente secundário. Mas para que eu consiga ter um bom resultado com a aplicação de adubos foliares, o que eu tenho que prestar atenção? A época de aplicação, não é em qualquer época, tá? Eu tenho que ter, as plantas têm que ter uma boa capacidade de absorver esse adubo foliar. Não adianta quando a planta tem 5 centímetros eu querer aplicar ali e achar que vai dar um resultado excelente, não. Ela tem que ter também uma boa área foliar para absorver, na época certa, com a dosagem correta desses meus adubos foliares e também com os nutrientes mais indicados. Se eu vou fazer com zinco e com boro, beleza, tem produtos, adubos foliares hoje excelentes no mercado, excelentes mesmo, tá? A base desses elementos. Não vou colocar qualquer elemento também que não vai funcionar. A gente tem que saber utilizar corretamente as tecnologias agrícolas. Outro caso, a adubação com coquetel de micronutrientes. O que é esses coquetéis de micronutrientes? Tem alguns adubos, tá? Adubos sólidos, é o caso aqui das fritas, conhecida como as fritas, que é o FT-BR10, FT-BR12. Eles são esses coquetéis de micronutrientes, que vem com zinco, vem com boro, vem com manganês, vem com ferro também. Né? Então, eles são opções para eu utilizar quando? Utilizar na cova, utilizar no sulco, na implantação de uma cultura agrícola. Ou adicionar eles na mistura de um formulado. Então, eu vou fazer lá um 4,14,8 ou um 25,15. Inclusive, a gente mostra aqui no canal como é que você faz as contas da formulação. Você pode estar adicionando também esses coquetéis de micronutrientes, porque lembre-se lá que os micronutrientes, eles são pouquíssimo móveis no solo. Se eu jogar ele em cobertura, eu vou ter um bom resultado? Não é a melhor das condições. Como é o caso do fósforo, que nós devemos disponibilizar próximo às raízes, na linha, no sulco ou na cova, também é o caso dos micronutrientes. Ele geralmente tem uma baixa solubilidade, esses adubos de micronutrientes, baixa solubilidade no solo, tá ok? E também uma baixa mobilidade. Então eu devo colocá-los ali próximo às raízes das plantas. Eu também posso estar utilizando aqui adubos simples à base de micronutrientes, mas com cuidado, tá ok? Pela aquela questão que eu levantei da toxicidade, geralmente eles são requeridos numa quantidade bem baixa por hectare, 1, 2, 3 quilos por hectare, que é o sulfato de zinco, o bórax e tem outros aí também. Os adubos minerais enriquecidos com micronutrientes estão bastante presentes no mercado, então tu pode ir numa cooperativa lá e ver que geralmente no bag ou às vezes na sacaria está escrito lá NPK 8,20,15 mais micro, ou 8,20,15 mais enxofre mais 0,3% de zinco, ou mais 1% de zinco. Né? Há alguns adubos ali que justamente são para prevenir futuros problemas com deficiência desse elemento. E é muito importante a gente verificar os níveis de micronutrientes no solo para implantação de culturas perenes, plantação de uva, de citros, de manga e de café. Então, eu vou plantar 1 hectare de uva. Antes de tudo, na hora do planejamento, eu faço uma excelente análise de solo. A melhor análise de solo que eu fiz na minha vida, com a maior quantidade de pontos possíveis, ali, uma análise com vários pontos coletados naquele hectare, para fazer uma amostra composta e enviar para o laboratório.
E aí eu vou dar uma olhada, como é que estão os micronutrientes. Se o nível de algum deles estiver baixo, no momento de implantar a uva, o citros, a manga, o café, eu adiciono ali na cova. Eu posso adicionar, por exemplo, uma frita, um FTE BR12, 15 gramas por cova, 20 gramas por cova, porque posteriormente fica muito mais difícil de você conseguir adicionar o micronutriente. Em cobertura não é indicado. E também eu posso adicionar micronutrientes através da adubação orgânica e da adubação verde, mas principalmente através da adubação orgânica. Cama de frango, esterco de bovino, esterco de suíno, geralmente tem micronutrientes na sua composição. Tem um pouco de boro, tem um pouco de zinco, tem um pouco de ferro. Não é numa quantidade tão elevada assim, mas se você for adicionar um adubo orgânico, tenha em mente que também vai vir com micronutrientes, que é algo que a gente deve levar em consideração. A adubação orgânica e a adubação verde tem uma propriedade que ela melhora algumas características desse meu solo, e uma delas é aumentar a capacidade de troca de cátions. E aumentando a minha CTC, vai favorecer também a disponibilidade de micronutrientes. Alguns micronutrientes, e não tem como falar tudo sobre esse assunto aqui, tá? Mas eles são altamente dependentes da matéria orgânica. Então, é o caso do boro, é o caso do próprio zinco. Se eu tenho uma matéria orgânica muito baixa, eu tenho uma tendência maior às plantas apresentarem sintomas de deficiência desses micronutrientes. Ainda mais se elas forem suscetíveis. Tá certo? Então, eu devo prestar atenção nisso também, e a adubação verde e a adubação orgânica vão facilitar e vão favorecer para que meu solo não tenha futuramente ali problemas com deficiência e aí as plantas venham apresentar sintomas. A adubação orgânica favorece a reciclagem de micronutrientes, né? Tanto a adubação orgânica como a adubação verde. Adubação verde, como vocês sabem, são algumas culturas agrícolas que eu coloco ali no meu solo e elas têm sistemas radiculares agressivos, algumas delas, né? Capacidade também de descer essas raízes no perfil do meu solo. Muitas vezes eu posso ter algum elemento ali mais abaixo e essas raízes elas podem estar absorvendo, levando para a parte aérea e disponibilizando em superfície do solo posteriormente. Então, também uma vantagem ali com relação aos micronutrientes, a adubação orgânica e a adubação verde. Se você quiser saber tudo sobre adubação de micronutrientes, não só de micronutrientes, né, mas adubação completa das mais diversas culturas agrícolas, nós temos a ExaFértil, que é a Escola de Adubação e Fertilidade do Solo. Tem um link aqui abaixo. Nós temos aulas semanais e a gente fala sobre adubação de absolutamente quase que todas as culturas. Tem citros, tem pastagens perenes, pastagens anuais, tem soja, tem milho, feijão, hortaliças, alface. Tem muita coisa mesmo lá dentro e tem 7 dias de graça para você testar, além do nosso grupo de profissionais. A gente tem um grupo que a gente troca uma ideia, manda informações sempre lá. Eu vou deixar um link aqui abaixo para você conhecer também. Um forte abraço do seu amigo Jonathan e lembre-se sempre, se sua missão é produzir, a nossa missão é te ajudar. Tchau, tchau! Se você quiser obter vantagens como vídeos exclusivos e outros benefícios, torne-se um membro do canal AgroBrasil. Para isso é só você clicar no botão abaixo e escolher uma das opções. Também muito obrigado a todos os membros que apoiam o canal a continuar produzindo mais vídeos aqui para o YouTube.